Como ajudar o meu filho autista ou não a se desenvolver? Hoje é o vídeo de continuação do vídeo anterior, como desenvolver nossos filhos em casa, tendo ele autismo ou não. Falaremos hoje como vamos desenvolver nossas crianças e sabemos que nossas crianças autistas, nossas crianças que têm algum atraso no desenvolvimento, elas necessitam bastante de terapias. Mas se você, papai, mamãe, vovô, vovó, tio, qualquer responsável da sua criança que não tem condições financeiras para pagar uma terapeuta, para pagar uma clínica, sabemos que eles precisam dessa ajuda multidisciplinar, porém não temos as condições que eles necessitam. Então, quem mais e quem menos melhor do que desenvolver nossas crianças sendo nós mesmos, os familiares, não é? Então, hoje viemos aqui para dar continuidade no vídeo anterior. E já aconselho você que se não assistiu o vídeo anterior, vá lá no videozinho, assista, aprenda, porque lá falamos sobre as ações, as denominações, como desenvolver o seu filho e depois volte aqui para o vídeo, porque assim vocês não vão perder o raciocínio e a didática que estamos passando para todos, para desenvolver melhor nossas crianças. Pois bem, no vídeo anterior falamos sobre ações, certo? Primeiro falamos como denominar tudo em volta da criança quando ela tem 1 aninho, e com 2 aninhos a gente começa a dar ações, mostrando suas ações com muitas expressões, fazendo com que a criança realmente entenda e aprenda o que podemos e o que estamos passando para ela. Ali também temos que dar muito sinônimo, como eu tinha falado. Lâmpada. A lâmpada você não só vai mostrar o que é lâmpada apenas com o nome, mas pode falar luz, lâmpada, tá ligado, dando muitos sinônimos também. Por exemplo, se você está no seu jardim ou você está em algum parque, aí você vai mostrar a grama. Não fala somente grama, fala o mato, olha o mato verde, olha a grama, olha o capim. Coloca os sinônimos. Por quê? Porque ali você já está desenvolvendo a sua criança com diversas denominações, com diversos sinônimos, e a sua criança, ela não fica perdida. A sua criança começa a compreender o seu universo. Porque quanto mais você limitar a sua criança, mais ela vai ter dificuldade de compreensão, certo? Por exemplo, eu posso mostrar aqui para vocês. Grudar. Muita gente tem esse tapetezinho em casa. É o tapete de banheiro, ou então um tapete de pia. E ele aqui na parte, ela tem uma parte que gruda. Em vez de você mostrar só para a criança, vamos grudar? Grudar, grudar. Você também vai falar grudar, apertar, ó, apertar. Desgrudou, grudou, colou, descolar. Descolou, colar, colou, olha, fixo, soltar, soltar, fixo, soltar, soltar. Muitas expressões, mostra para sua criança, porque quanto mais expressões você mostrar para sua criança, mais ela vai aprender. E sabemos que nossas crianças autistas, não só as crianças, como muitos adultos autistas têm dificuldade de fixar seu olhar, de compreender as expressões. Então, quanto de criança, desde criança, você já mostrando expressões faciais, expressões corporais, forte, ó, desenha bastante, forte, fraquinho, vovô, oi meu filho, jovem. Quanto mais você demonstrar, mais ele vai ter a atenção dele nas expressões, nos gestos de quem está em volta dele, e mais ele vai aprender a ter essa tríade. A gente chama de tríade por quê? Porque é o essencial do aprendizado.
É você conseguir manter seu olhar de aprendizado no quadro, no caderno e no professor. Por exemplo, empresa. Você está trabalhando, você tem que manter sua tríade de computador, teclado e o que o chefe fala ou o que o colega de serviço fala. Sabemos, especialmente as crianças e jovens e adultos autistas, eles gostam de tudo passo a passo, eles não conseguem, muitas das vezes, não são todos, de compreender várias demandas ao mesmo tempo. Nem nós mesmos assim, né? Passou de 3 demandas, a gente já fica perdido. 2, 3 a gente já consegue, passou de 3 ninguém consegue, é muito difícil. Então ele já é uma de cada vez, mas você mostrando desde pequeno dessa forma, para ele ter essa compreensão de tríade, dele verificar e não achar muito sobrecarregado diversas expressões, diversas gesticulações, diversas movimentações, ele vai crescendo e conseguindo ampliar o seu horizonte, conseguindo ampliar a sua visão em tudo que está em volta dele, certo? Então vamos lá, vamos aprender hoje como ensinar nossas crianças a ter comparação. Agora é a aula de comparação com a sua criancinha que já tem 3 anos ou mais, certo? Comparação. Temos 3 formas de comparações. Temos a comparação simples. E o que é a comparação simples? Normalmente é que todo mundo já ensina suas crianças os opostos, né? O que é parecido, o que não é, por exemplo, noite e dia. Temos também a comparação intermediária. O que é a intermediária? É a semelhança que parece, mas não é. Por exemplo, vamos dar um exemplo. O tigre, o leão e a onça parecem, mas não são tudo semelhante, né? Só parece. E a comparação complexa? Aí sim é onde que vamos elevar o nível de cognição das nossas crianças, certo? Então vamos iniciar aqui na nossa divisão de comparações. Lembrando vocês, e sempre eu gosto de frisar, é que tudo que eu trago para vocês aqui é baseado em sempre num autor, num estudioso, num professor, num psicólogo, num cientista, e nesse caso hoje é do professor Helvi Fuster, juntamente com o BNCC, que é o que é o BNCC, Mayara? É aquela Base Nacional Curricular do MEC. E por que eu trouxe essa Base Nacional Curricular do MEC? Porque essa base, ela dá uma orientação didática de como as crianças têm que aprender conforme as suas fases. Então aqui eu trouxe justamente para a gente dar aquelas habilidades e competências para nossas crianças. Não só para as crianças, como eu sempre falo, também para os seus jovens, né? Porque sabemos que tem crianças que já têm aí por seus 7, 8 anos, que já deveriam estar numa fase avançada de ensino, porém ainda não tem essa fase de ensino avançada. Então, se sua criança tem 6, 7, 8 anos e ela ainda não tem a compreensão daquelas crianças um pouquinho mais atrás, de 3, 4, vamos dizer que ela ainda está com 7, mas a compreensão dela ainda é de uma criança de 3 anos. Então a gente tem que iniciar com ele dali de 3 aninhos e gradativamente elevando o seu nível de conhecimento. Não pode desistir dele. E também não achar assim que a criança, isso daqui ela aprendeu e você já queira que ela, por exemplo, ela está com 7 anos, ela está nesse nível de compreensão, mas era para ela estar bem aqui e você já jogá-la para esse nível, porque aí ela não vai aprender. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer como um espiral. A gente tem que ir devagarinho, rodando, 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 até chegar a um nível um pouco mais elevado. Quando ela estiver aqui no nível elevado, a gente continua, certo? Não pode pular de fase. Temos que ir gradativamente, fracionando e devagar. Pois bem, vamos lá com vocês. A comparação simples. Pode usar
carta de impressões. Vocês podem, se caso vocês quiserem, como eu sempre falo, no nosso desenvolvimento com as nossas crianças, vamos utilizar tudo que temos em casa, tudo que temos no nosso dia a dia, certo? O objetivo jamais é você ficar gastando, porque sabemos que nossas famílias, a sua grande maioria, não tem condições. Mas se caso você puder e quiser comprar, vocês podem comprar esses cartãozinhos de memória, certo? Mas se não, você pode imprimir, pode pegar na internet e imprimir. Ou então vocês, que todo mundo já tem o celular, pode pegar as imagens e mostrar para a criança. E como é que vocês vão fazer a comparação simples, como eu falei para vocês, o oposto, aqui, forte e fraco. Só que vocês não vão ficar só no mostrar visual, não. Vocês vão ajudar as suas crianças a se expressar. Forte e fraco. Forte. Hulk. Fala, Hulk. Forte. Crianças gostam de assistir, né? Os heróis. Forte. Fraquinho. Ai, tô fraquinho. Fraquinho. Isso também é legal, por quê? Porque tem crianças que elas têm apraxia oral, ela tem ausência na fala, ausência oral. Muitas das vezes elas não conseguem expressar, às vezes ela quer falar, porém a fala delas ainda são emboladas. Ou a criança, ela não é verbal. E quando a criança não é verbal, muitos dizem que damos as intervenções alternativas. E essa é uma das alternativas, de você ensinar a sua criança como se expressar corporalmente, para que você e os outros também possam aprender. Uma coisa que eu acho bastante interessante e importante falar para vocês, se por acaso, vamos dizer que você leva o seu filho numa clínica, e a clínica fala bem assim, não ensina Libras para o seu filho, porque ele sabe falar, é porque ele ainda não está no desenvolvimento da fala ainda, mas não ensina Libras. Eu acho interessante você ensinar pelo menos a língua de sinais básicas para sua criança. Língua de sinais universais que todos compreendem. Por exemplo, comer. Esse comer aqui, todo mundo entende, certo? Beber ou beber. Beber de canudinho. São sinais que ele aprendendo e fazendo, mesmo você falando e fazendo, é ótimo. Por quê? Porque se mesmo ele não conseguir falar, pelo menos ele está conseguindo se expressar corporalmente. E isso é excelente para a criança, porque a maioria das situações de comportamento inapropriado é porque a criança e o jovem não conseguem expressar o que ele está querendo para você. E ele aprendendo isso é extremamente importante, é necessário. E quem é que vai ensinar nossas crianças? Somos nós, pai, vovô, vovó, titia, quem está ali no convívio dele diariamente, certo? Então aqui, expressões, oposto, feliz. Em vez de você só mostrar lá no seu celularzinho, filho, triste, feliz. Não, você vai fazer triste. Triste. Mamãe tá triste. Chorando. Triste, lágrimazinha. Muito triste. Feliz. Muito feliz. Ensina ele a se expressar. Por quê? Porque se caso a sua criança não for verbal, como eu falei anteriormente, ela vai saber conversar com você de formas muito mais eficazes do que você ficar tentando adivinhar o que ela está querendo, por que ela está resmungando. Ou às vezes a criança ela tem aquela alternativa do tablet, do cartãozinho, de mostrar fome, dor. Ele mesmo vai mostrar para você. Por exemplo, você ensinar a ele que ele está sentindo uma dorzinha na barriga. É muito interessante você falar, mamãe tá com dor na barriga. Dói. E a sua criança que não é verbal, depois daqui a pouco ela tá fazendo pra você. E você já saber.
E é uma expressão tão nacional, tão universal, que na escola, se ele fizer isso, a professora vai saber. Se ele fizer na casa da vovó, a vovó vai saber. Então isso é de extrema importância a gente ensinar nossas crianças, certo? Por exemplo, frio e quente. Você vem, frio. Aí você, o que você faz? Para sua criança saber que é frio mesmo, para ela sentir o frio, vá lá na geladeira, vá lá no freezer, coloca a mãozinha dele, aí você coloca a mãozinha, ele vai sentir, aí você faz frio. Aí, fazer a diferença do quente, vá lá no chuveiro, liga no quente, coloca a mãozinha dele, quente, ai, calor, quente. Aí depois você vai lá fora, lá onde está o sol, fica um pouquinho no sol, calor, sol, quente, quente, né, filho? E quando for à noite, você pega a coberta, tem que ser para ele sentir, gente. Não é simplesmente sair ali do sol e já entrar dentro de casa e falar que tá frio. Ele não tá sentindo frio, então ele não vai saber. Mas quando tiver à noite já, vocês estão vendo que tá aquela brisa do frio, aí vocês colocam a cobertinha e mostram com gesto. Frio! Isso é legal, isso é importante. Também pode mostrar também com sorvete, né? Gostoso sorvete. Frio! E também com a coisinha quente, por exemplo, um café, um chá. Aí esquenta, quente, morninho, assoprar, viu? Então faça isso com as suas crianças, gesticula bastante, mostra para eles as oposições do grande e do pequeno. Do grande e pequeno você pode fazer. Isso é bem legal e interessante, que a gente pega tudo que tem na nossa casa. Por que tudo que tem na nossa casa? Porque é daqui que você vai ensiná-lo o que é matemática, o que é física, o que é distanciamento. Gente, é tanta coisa que você pode ensinar para o seu menino e para sua menina, que na escola ele já vai chegar assim e vai falar: isso daqui é muito tranquilo, é muito fácil. Por exemplo, essa panela grande, mostrou a panela, fala a função das panelas. Mamãe, o que é isso? Olha, meu filho, a mamãe está mostrando para você 4 panelas diferentes. Panela grande, panela média, panela pequena, panela pequena, panela pequenininha. Ou então, se a sua criança ainda está no nível um pouco mais assim, devagar, grande, pequeno. Depois que ele começar a aprender o grande e pequeno, você começa também a mostrar comprido, curto, curtinho. Isso é bom você mostrar todos os dias, porque o ensinamento, seja ele criança, adulto, idoso, é a repetição. A repetição e sempre estar ali mostrando diariamente. Comprido, depois pega o cabelo, se o cabelo da mamãe é grande. Comprido, grande, curto. Se o cabelo do papai, tem um papai que tem um cabelo um pouquinho mais assim, né? Aí, curto. Aí pega do vovô, que é bem curtinho. Curtinho a panela, curtinho o cabelo do vovô, curtinho. Mostra essas coisas, essas diferenciações. Mostra as formas. Círculo. O tempo inteiro mostrando círculo. Círculo. O que é esse daqui? Mamãe, que formato é esse? Círculo. Círculo. E começa a mostrar para ele todos os círculos que você vê na casa, você mostra para ele. Quando ele estiver já sabendo, círculo, mostra os quadrados, mostra os retangulares, mostra os triângulos. Sempre mostrando todos os dias, quando você vê
que a sua criança já aprendeu aquela forma, mostra outros. Quando você vê que a sua criança já está enganjada, ela enganja rápido, você pode introduzir outras coisas, né? No dia a dia, por exemplo, o dia e a noite. Em vez de você só mostrar o dia lá fora e quando ficar a noite você falar noite, mostra o dia e noite também, do escuro e claro, do ver e não ver. E como é que você vai fazer isso? Claro, liga a luz da casa, se for, não estiver na sala, claro, liga e depois desliga e fala escuro, né? Noite, dia, mostra para ele, porque os dois podem ser semelhantes. Por exemplo, pede para ele fechar o olhinho, noite, dia, não vejo, agora eu vejo, escuro, claro. E você ali não está só enriquecendo ele, para ele conhecer tudo em volta, como está fazendo com que ele tenha conhecimento de comparações e semelhanças também. Certinho? Então vamos lá, vamos continuar nos nossos objetivos aqui. Lembrando que no alto e no baixo também você pode pegar o papai, se o papai é alto, falar, ó, papai alto. E se ele for baixinho, você fala, fulano baixo, papai comprido, fulano pequeno, curto. Gente, é muita coisa que a gente pode ensinar para nossas crianças. É muito mesmo. Assim, quanto mais a gente puder desenvolvê-lo de forma bem completa, melhor para eles. Eu vejo assim que muitos pais têm dificuldade. Por quê? Porque eles falam bem assim, e eu já ouvi muito eles falando, eu pareço estar, Mayara, o tempo todo buscando desenvolvê-lo bastante, mas parece que quanto mais eu faço, parece que mais está faltando, parece que não é o suficiente. E a gente tem essa impressão mesmo, mas é porque a gente não tem curso de pais, é como eu já tinha falado antes, a gente não tem curso de pais como a gente trabalhar com as nossas crianças. Mas aqui no canal é as dicas e os ensinos que eu vou passando para vocês e como vocês vão fazendo, e com certeza vocês mesmos depois vão começar a pensar e buscar, caramba, eu posso fazer isso com o meu menino, eu posso fazer isso com a minha menina. E vocês vão ver no tanto que vocês mesmos, o papai, mamãe, vovô, o responsável da sua criança, vai começar a buscar as ideias. E isso que é o legal, que você mesmo busca as suas ideias e coloque em prática. E agora vamos para a comparação intermediária. E o que é a comparação intermediária? Mas como eu estou vendo que esse vídeo vai ficar bastante longo, então vamos deixar essa aulinha para o próximo vídeo, ok? Então, aqui eu tenho certeza que vocês vão aprender muito como desenvolver a sua criança autista ou não, que tenha qualquer tipo de atraso no seu desenvolvimento. Porque o objetivo do nosso canal é esse, é ajudar você, pai, mãe, vovó, vovô, titio, professor, a ajudar nossas crianças a serem bastante funcionais e ter autonomia. E com isso podemos ajudá-lo a desenvolver e a crescer no futuro. Eu deixo o meu forte abraço, o meu agradecimento, e você que não está inscrito, se inscreva no canal, compartilhe se você acredita que esse vídeo é necessário para ajudar muito mais pessoas, e deixe o seu like. Assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é de grande relevância. Beijão no seu coração, fique com Deus, até a próxima.